Olá a todos que acompanham o Podcor, o podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio. Eu sou Maria Clara Alencar, apresentadora do podcast de hoje. Nesse mês a gente está ocupando esse espaço aqui do podcast, né? Esse é um mês especial do Mês das Mulheres. E, claro, a gente está aqui fazendo um podcast 100% produzido por grandes e incríveis mulheres. A gente está aqui hoje falando com a secretária da Mulher para falar sobre a importância também desse trabalho aqui no município do Rio de Janeiro, mas eu também estou aqui acompanhada com a minha dupla Thalita Neme, que está aqui, a nossa diva, né, aqui acompanhada dela, para a gente falar sobre esse tema tão importante. E hoje a gente recebe a secretária Joyce Trindade. Joyce, muito bem-vinda. Obrigada por participar desse podcast aqui com a gente. Bom, Joyce, a gente conhece muito o seu trabalho, mas a gente quer também conhecer um pouco sobre a Secretaria da Mulher e aí falar da importância que ela tem aqui na cidade, falar da importância que ela traz para tantas outras mulheres aqui no município. Então, para a gente abrir essa conversa, eu quero que você explique um pouco sobre o que faz e o que é a Secretaria da Mulher para todo mundo que ainda não tem esse conhecimento, né? Porque a gente conhece, a gente consome bastante, mas para você explicar um pouquinho para quem ainda não conhece muito o trabalho de vocês. Primeiramente, dizer que informação salva vidas, e o papel de vocês aqui é um pouco disso, né, da gente garantir informação, conhecimento para tantas mulheres, especialmente, né, que todos os dias sofrem pela violência. Então, parabéns, Maria, parabéns, Thalita, por esse momento tão importante, né. E a Secretaria da Mulher é um espaço da gente conseguir garantir dignidade para as mulheres do Rio de Janeiro, seja aquelas que foram vítimas de violência ou aquelas que desejam recomeçar suas histórias. Né, a Secretaria da Mulher tem 2 frentes de atuação, eu gosto de dividir em 2, mas tem muitas outras coisas mais, mas eu acho que essas 2 resumem um pouco mais do nosso trabalho. Uma é o enfrentamento à violência contra a mulher, e a segunda é a autonomia econômica das mulheres do Rio de Janeiro. E é claro, uma alimenta a outra de forma contínua. No enfrentamento à violência, nós temos desde o abrigo sigiloso, que é uma casa secreta no Rio de Janeiro. Eu costumo brincar que nem o Eduardo Paes sabe o endereço, literalmente, que ele falou: Joyce, eu não quero saber, para não correr nenhum risco, né, de passar a informação para um terceiro. Então, nós temos o abrigo sigiloso, que é literalmente uma casa secreta na cidade, com o objetivo da gente levar mulheres que passaram pela tentativa do feminicídio, né, violência mais brutal, mas aquelas que sobreviveram a essa tentativa, elas vão para essa casa com a gente, junto aos seus filhos, e lá passa uma temporada até o agressor ser preso, até a justiça ser feita e ela ter finalmente a liberdade dela. É importante lembrar, né, que o abrigo sigiloso é a última medida, porque aquela mulher fica privada da liberdade dela também. Sim. Né? São mulheres que foram encarceradas, são mulheres que foram, apanharam até o último momento que poderia respirar, são mulheres que viram seus filhos sendo abusados, são mulheres que viram a dor e a tentativa da morte bater à sua porta. E ali elas pedem um socorro e nós acolhemos ela. Temos também na cidade, né, os centros especializados de atendimento à mulher, que são locais ali de acompanhamento às mulheres vítimas de violência, em muita parceria com a Ronda Maria da Penha, né, que eu sei que a nossa líder Glória esteve aqui com a gente, e nosso trabalho é muito em conjunto. Né? Mas qual é a grande diferença do Centro de Atendimento às Mulheres para uma DEAM, para uma Delegacia da Mulher? Essa é a maior dúvida, Maria, que o pessoal tem. Sim. A grande diferença é o quê? A questão da denúncia. O nosso trabalho, ele é feito para a mulher pedir ajuda. Se a mulher estiver na situação de violência, se a mulher estiver com medo, se a mulher está, cara, tô sentindo uma coisa estranha, não sei o que está acontecendo, mas eu acho que alguma coisa está rolando no meu casamento, no meu relacionamento, eu posso pedir ajuda sem ainda denunciar? Sim. Então, o nosso trabalho é justamente esse. O passo do quero tirar a dúvida, quero entender, mas o que eu faço no momento que eu entendo. Então, nós temos psicólogas, advogadas e assistentes sociais que traz um pouco desse entendimento, explica para a mulher, dá nome para a mulher do que ela está passando. Então, é violência psicológica? O que é essa violência? Né? Na nomenclatura da denúncia, como eu vou denunciar? Né? Ou então uma violência, um abuso sexual, enfim. Então, a equipe vai trazer para a mulher o conhecimento, mas o mais importante, o encaminhamento. Se a mulher quiser denunciar, ela vai denunciar. Se ela quiser ir para o juizado, ela vai para o juizado. Se ela precisar ir no posto de saúde para tomar os medicamentos após um abuso, ela vai ser encaminhada. Então, cada história é uma história. A gente jamais pode esquecer
esquecer isso. A violência contra a mulher, ela é individual àquele corpo, àquela história, àquela mulher que passou pela dor. E a gente tem que respeitar a história dela Sim. e ajudar ela a enfrentar da melhor forma, né. Então um pouco desse trabalho, depois eu trago com mais detalhe todas as outras políticas, Uhum. e para finalizar é a autonomia, né. Nós mulheres somos a maioria da cidade do Rio de Janeiro, a maioria do Brasil, mas ainda não estamos em pé de igualdade no mercado de trabalho. Então qualificar mulheres para o mercado de trabalho, formar elas para estar na indústria, para estar na tecnologia, para ser apresentadoras de podcast, para fazer o que elas quiserem, é o nosso compromisso. Então já são quase 500.000 de mulheres formadas para o mercado de trabalho, né, e o nosso objetivo sempre é que elas tenham independência, e assim elas possam buscar os novos rumos e dizer não quando elas verem que não está mais saudável para elas. Nossa, isso é muito incrível. O Lindo. trabalho de vocês é essencial pra gente, né? Principalmente para todo mundo que sofre esse tipo de violência, né? A gente estava conversando até mesmo com a líder Glória, que a violência, ela é de forma, ela é diária, né? A gente passa por diversos tipos de violência. A gente está mais acostumado, né? Infelizmente, a passar por esse tipo de violência física, né? A violência sexual. E é o que mais é veiculado também, mas a gente não conhece, não tem tanto acesso, talvez, nem todo mundo saiba os diversos tipos de violência que existem, né? Que é a violência financeira, a violência psicológica, a violência verbal, que acontece muito mais, de forma muito mais Com comum, corriqueira. corriqueira. Todo mundo já passou por algum tipo de violência verbal, violência psicológica com pessoas da família, no trabalho, né, até mesmo o próprio abuso no próprio ambiente de trabalho acontece também, né. Então, todo mundo teoricamente pode buscar teoricamente e na prática, né, buscar então vocês que se precisarem. Mas eu vejo também que vocês estão muito presentes em vários eventos aqui da cidade, né. Vocês fazem parte de várias ações, vejo vocês presentes nos estádios, vocês presentes nas ações que a prefeitura, coloca na rua, né, faz na Carnaval, rua, réveillon, o tudo que mais isso. precisar. É o mais necessário, né, principalmente nesses ambientes de eventos da cidade, que o Rio é um ambiente é um local que todo mundo ama, todo mundo o Rio está em evidência, mas a gente sabe que todo mundo também precisa desse local de segurança, né, o Rio precisa ser um ambiente de segurança para todo mundo, não só que vive, mas também que visita a cidade. Então eu vejo que vocês estão muito presentes nesses locais. Eu queria que você falasse sobre a importância de vocês se fazerem presentes nesses espaços, nos estádios, que é normalmente composto por homens, né? E a gente sabe muito bem que o número de violência contra a mulher física e sexual acontece muito também depois de um jogo de futebol, né? Os homens, quando os times perdem, eles ficam, eles se acham no poder e acho que não sei se perde a cabeça, qual é a importância dessa ocupação desses espaços e também dos ensinamentos para eles, né, desses acessos. Então, queria que você falasse um pouquinho dessas ações que vocês fazem, desses trabalhos de integração que vocês também têm com outras secretarias e porque a nossa série é de integração. Então, eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho, desse trabalho de integração e dessas ações que vocês fazem. Olha, várias perguntas na mesma, hein. Eu sou assim, Vou tentar desculpa. lembrar. Mas vamos lá, eu vou começar do final que você trouxe, né, que muitas das vezes esse homem perde a cabeça ou se torna mais violento pós um jogo, pós um momento como esse, né. É importante lembrar que sim, pós grandes campeonatos de futebol no contexto do Brasil, né, do Rio de Janeiro, a gente vê um aumento direto no dia seguinte de mulheres denunciando violência. Importante começar daí, né, nosso fato. Joyce, mas por quê? Por que que esse homem se torna violento pós o jogo? É porque o time perdeu, porque o time ganhou? O que que aconteceu? É. Nenhuma coisa tem a ver com a outra. A questão é que num ambiente onde a masculinidade, onde homens se juntam de forma, muitas das vezes, para falar besteiras, para falar abusos, para reafirmar a sua hombridade, né, para dizer que não, eu sou macho. Porém, que masculinidade é essa? Sim. Que homem é esse? Que macho é esse? Né? Então, dentro de um ambiente onde muitas das vezes, né, homens se juntam, e aí muitas das vezes a gente sabe que pós-jogo tem muita violência, enfim, a gente sabe que isso acontece nos estádios, infelizmente ainda, esse homem descarrega a sua ira, a sua masculinidade tóxica, ruim, nessa mulher quando ele chega em casa. Então, não é que ele saiu da cabeça dele, não é que ele tá, né, não é que ele virou um monstro. Eu vou até entrar um pouco nessa seara,
Maria, que eu vejo muita gente quando vê casos, né, grotescos de violência, casos mais midiáticos de violência, vira pra gente e fala: Joyce, esse homem é um monstro. Ele não tem um pingo de humanidade. Esse homem, meu Deus do céu, não pode nem ser chamado de homem. Eu falo: não, não acho isso. Porque quando a gente diz que esse homem, ele é um monstro, quando a gente diz que ele perdeu a humanidade dele, a gente tira dele o poder da escolha. Sim. A gente fala que ele agiu de forma irracional. Sim. Que ele agiu porque, enfim, alguma coisa aconteceu com ele que não é humanamente explicável e ele não teve o direito da escolha. Porém, não é isso. Ele escolheu ser violento. Ele escolheu cometer o crime. Ele escolheu bater na sua esposa. Ele escolheu, né, violentar os seus. Foi tudo uma escolha. E a gente não pode esquecer disso, porque quando a gente, novamente, bota ele no lugar de que ele foi irracional, ele não escolheu, a gente também passa pano nas violências dos nossos meninos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Né? A gente viu recentemente esse caso Sim. da jovem de 17 anos, Muito triste. violentada, enfim, estuprada por outros 5 jovens, sendo um menor de idade. E eu quero trazer uma leitura aqui muito importante, que é, porque eu também vi essas frases. Esses jovens são monstros. E eu reforço novamente, não. Eles são jovens, onde a maioria deles acabaram de virar adultos, acabaram de se tornar homens pela legalidade, né, 18, 19 anos de idade, porém já são homens violentos. Onde nós perdemos esses homens? Porque há 10 anos atrás eles eram crianças. Sim. Você não pode esquecer disso. É Há isso. 10 anos atrás, esse 17, 18, 19 eram meninos de 7, de 8, de 9 anos de idade. E o que aconteceu em 10 anos que de meninos que provavelmente falavam: mamãe, eu te amo, mamãe, me ajuda, papai, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Né? Onde nós perdemos esses garotos que se tornam homens e se tornam agressores? Sim. Então, acho que é aí que está o X da questão, porque eles não são monstros. Porque nós estamos criando ainda gerações de homens violentos na nossa sociedade e que escolhem se tornar violento e cometer os crimes. Então, eu queria muito começar dessa reflexão, Sim. porque me dói muito quando as pessoas tiram a humanidade e a escolha, dado que a pessoa teve ali a escolha, sim, de dizer: eu quero ser violento, que é o caso, inclusive, desses jovens rapazes, né, que, enfim, decidiram cometer o crime. É importante trazer uma frase deles, né, que logo após que eles violentaram a menina, eles descem o elevador, né, tem um vídeo Eles falando, debocharam, né? debocharam e falando: hoje a mãe de alguém vai chorar. É. E não é a nossa. Não é a mãe deles, é a mãe de alguém. Sim. Né? Então, eles escolheram que a mãe de alguém fosse chorar. E não era a mãe deles. Feriu uma família inteira, né? Família inteira. Uma geração, Uma geração. todas nós, todo mundo aqui ficou ferido. Todo mundo sentiu, Sim. né, na pele. Até a mãe deles. Até a mãe deles está sentindo agora, porque perdeu os seus filhos, Sim. né, vai ser preso, vai passar pela justiça. E então, eles acharam que só a mãe do outro, mas a mãe deles também, imagino eu, que deve estar sofrendo, Sim. né, mas que elas sofram com conhecimento de saber que a justiça está sendo feita. Que apesar de ser o filho delas, a justiça tem que ser feita, porque eles cometeram um crime e tem que passar pela penalidade diante disso. Mas voltando, né? Tem uma coisa que eu gosto também sempre de reforçar, que todas nós mulheres já fomos ou seremos vítimas de violência. Sim. Sim. Eu sou mãe de uma bebezinha de 6 meses, Dona Antonella, né? Linda. Antonella fofa, gostosa, maravilhosa. Mas eu sei que eu tenho uma filha que em algum momento, infelizmente, tragicamente, e dói meu peito, dói o peito do meu marido, mas que passará por algum tipo de violência. Sim. E eu não tenho dúvida sobre isso. Mas, Joyce, você trabalha para isso 24 horas? Sim, mas é uma questão social. Todas nós mulheres, como eu disse, já passou ou passará. E por que eu afirmo isso com tanta firmeza? Porque aí sim a gente entende o nosso papel na luta. Porque quando a gente entende que não é apenas no relacionamento afetivo, não é apenas com o namorado, com o marido, mas pode ser na relação de trabalho, pode ser no transporte público com o cara assediador, pode ser em qualquer ambiente da nossa vida, a gente entende que nós precisamos encarar essa luta e defender a vida de outras mulheres. Perfeito. Mesmo que a gente tenha sido vítima ou não. Sim. Não tem como a gente continuar culpando a outra, como infelizmente também é a nossa cultura. Mas qual a roupa que ela estava usando? O que ela estava fazendo? O que ela disse para esse cara? Por que não foi ela que saiu antes da violência? Sim. A gente sempre traz a culpa para a vítima. Sim. E está na hora da gente mudar essa história.
e falar por que que esse agressor fez isso e vamos penalizá-lo. É Perfeito. isso que a gente precisa mudar. E nos grandes eventos é isso. O nosso trabalho, ele é muito firme nesses grandes momentos da cidade, porque é uma cidade boa para mulher, uma cidade boa para todo mundo. Sim. Né? Então, se um evento, um grande evento do Rio de Janeiro, como o Réveillon, Carnaval, que acabamos de sair, né? Enfim, o show agora que teremos de Shakira, né? Tantos outros momentos especiais do Rio de Janeiro, eles só podem ser especiais e importantes quando nós, mulheres, pudermos ir para ele sem medo de sofrer violência ou assédio ou importunação sexual. Então, acho que o nosso trabalho é muito forte nesses grandes momentos por isso, porque uma cidade boa para as mulheres é boa para geral, e essa é a nossa luta. E durante esses grandes festejos, nós temos uma equipe qualificada também com psicólogas, advogadas e assistentes sociais e várias mobilizadoras que andam com camisas roxas, né, por isso que eu estou sempre de roxo, né, escrita posso ajudar, né, e tudo mais. E ali, se alguma mulher durante o evento tiver passado por um assédio ou importunação sexual, elas podem diretamente procurar as nossas mulheres de roxinhas espalhadas nesses grandes eventos, como também serão levadas para a equipe, né, de advogada e psicóloga e lá ser atendida para resolver a sua situação. Então é muito prático, né, nosso trabalho dentro do contexto de eventos. É importante reforçar para que as mulheres possam pedir ajuda, né, e não sentirem medo de pedir ajuda, não se sentirem constrangidas. E tem também só mais um recado que eu daria também para a sociedade, Ótimo. que é o seguinte, agora olhando para aqui, né, que eu sou O que aqui é espaço o é recado. seu. O recado que eu daria para a sociedade é o seguinte: quando a gente vê uma mulher sendo vítima de assédio na rua, não dá para a gente ficar calado. Tem algumas atitudes práticas que nós podemos fazer em grandes eventos ou em pequenos eventos, que é a violência, né? Tô ali presenciando na hora, o cara tocando demais, assediando, a menina já dizendo não e o cara insiste. Algumas atitudes que eu, ser humana, eu, cidadão, posso tomar, seja homem ou mulher. Primeiro, ver se tem algum segurança no evento. Né? Um evento que for privado, geralmente vai ter um segurança, um gerente, alguma coisa. Se você puder procurar essa segurança ou gerente, procure imediatamente e fala: olha, está acontecendo alguma coisa ali, preciso que você me ajude a intervir. Joyce, não tem ninguém ou não vi, não encontrei nenhum segurança nem gerente. O que que eu faço? Tem duas possibilidades. Uma, se você vê que é uma situação que você pode intervir, intervenha. Como? Fulana, tá bem você? Você não precisa nem ser amiga da pessoa, tá? Só encosta nela. Tá tudo bem? Quer ir no banheiro comigo? Tá precisando de alguma coisa? Quer uma água? Tô vendo aqui, tá tudo certo? Intervenha na situação se você vê que é um ambiente que você pode sim interferir. Puxa essa mulher como se fosse sua melhor amiga de infância, né? Seja, especialmente quando a gente é mulher. Puxa ela, aborda, conversa, para que aquele agressor veja que tem gente de olho na situação do assédio. Uma outra situação, quando você também tiver um pouco mais de medo, né, ou alguma coisa ali possa estar meio difícil, mais pesada a atenção, você pode também pegar o seu celular e começar a filmar. Filmar e intervir, porque você vai estar criando provas se aquela mulher precisar, inclusive, mas também você está interferindo para o agressor novamente ver, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Novamente, você tem que primeiro sempre observar a sua segurança também. Por isso que o primeiro passo sempre é pedir ajuda dos terceiros, segurança ou gerente do evento. Mas se não tiver, tenta criar um ambiente de intervenção àquele assédio, porque é nessa que a gente garante que uma mulher não vai ser embebedada, que uma mulher não será drogada, que ela não passará por um tipo de assédio ou violência. É a mesma coisa no transporte público, em qualquer ambiente. A gente pode sim ser um cidadão que não tolera a violência e, portanto, encontrar meios de segurança também para a gente, para intervir diante de uma violência. Então, não dá para a gente continuar na história de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Perfeito. Isso é brega, eu sempre falo, isso é brega, a gente já foi, já passou, vamos mudar a história e que a sociedade possa cada vez mais se posicionar diante da violência também. Perfeito. Sim, isso é um trabalho muito bonito e eu, assim, como mulher, a gente se sente até mais segura de ir para esses lugares, ocupar esses espaços também, por mais que jogos de futebol sejam majoritariamente masculinos, eu gosto de frequentar também, vou com meu pai, com meu irmão, e a gente se sente um pouco inseguro, mas é muito bom saber que vocês fazem esse trabalho, a gente se sente mais seguro de frequentar esses lugares e também de ocupar um lugar que também é nosso, mas por medo a gente fica acuada e evita. Exatamente. E ainda falando sobre os grandes eventos, a gente gostaria de saber como que vocês, mesmo não estando presentes aqui
no centro de operações diariamente conseguem fazer essa integração com os outros órgãos que estão aqui e como o COR consegue ajudar nessa integração de vocês? Perfeito. Tem um primeiro passo que boa parte, frequentemente acontece também treinamentos da Secretaria da Mulher com os atendentes do 1746 e também algumas pessoas específicas do COR, para em caso de violência contra a mulher, eles terem protocolo de ação na hora para encaminhar para a gente ou para os outros órgãos também competentes desse tema. Né? Então, nosso trabalho primeiro é esse. A gente não está aqui 24 horas, né, que tem outras equipes já competentes, mas há sempre esse treinamento especialmente com os atendentes que recebem a chamada da sociedade, dos cidadãos, etc. Né? Então, primeira parte é essa. Segunda é, né, o protocolo de enfrentamento à violência contra a mulher, ele é muito, vamos dizer que fácil de ser encaminhado no dia a dia, especialmente para grandes eventos. Eu vou até trazer esse exemplo, que eu acho que é bacana para a sociedade entender, que também é um protocolo que o próprio COR realiza diante da violência, que é: estou presenciando a violência, a mulher está sendo espancada, a mulher está apanhando, estou vendo ali que a mulher está em risco, seja nas câmeras do COR, ou seja, eu, enquanto cidadão, vendo isso, primeira coisa que é ser feita é ligar para o 190. É a polícia na hora. Não é a Secretaria da Mulher, não é eu, cidadão, é a polícia de imediato. Isso é o protocolo 01 da atendimento às mulheres vítimas de violência. Né? Então, a primeira ação é essa. Quando a gente tem ali também, né, via COR, né, ou pela prefeitura, tem uma guarda municipal presente, tem um serviço de segurança municipal presente, a gente também faz a intervenção imediata, ou seja, a segurança municipal e a segurança policial faz a intervenção imediata naquela violência presenciada. Né? O outro caso é: não estou presenciando, então vimos que talvez tenha acontecido, a mulher está pedindo ajuda. Como faz? Então o COR vai talvez receber esse caso, seja num grande evento ou em outras circunstâncias da cidade, e vão entrar em contato com a nossa equipe, para essa mulher ser encaminhada e essa mulher poder, como eu disse lá no início, procurar o centro especializado de atendimento à mulher ou ser encaminhada para uma clínica da família, dependendo, né, da violência do qual ela passou, e tantos outros protocolos. Então, o primeiro passo sempre é a intervenção direta da violência, especialmente com as forças de segurança, como também o segundo é o encaminhamento dessa vítima para a gente. Então, como o protocolo ele é, vamos dizer que prático, né? Então o encaminhamento também é rápido por conta disso. Então já tivemos vários casos encaminhados do COR. Por exemplo, tem aquela atuação do BRT Seguro, Sim. né, que são aquelas câmeras, várias vezes o pessoal do BRT Seguro e do próprio COR já mandou as vítimas para a gente, dos equipamentos que estão próximos. Então, como a gente também tem várias casas da mulher espalhadas pela cidade, é fácil também da gente encaminhar a vítima para o lugar mais próximo de onde ela passou pela violência. Então, é um pouco assim que nós atuamos. E toda a prefeitura ela age de forma muito integrada, né, falando sobre a integração, né, com o COR eu acho que é o grande símbolo da integração da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, mas o nosso trabalho também no dia a dia. Muitas das vezes as vítimas de violência vão chegar pelas clínicas das famílias e hospitais, porque é lá que o médico percebeu, que a gente comunitária recebeu, que ela está numa situação de violência e encaminha para a gente. Né? Às vezes um atendimento no CRAS, na assistência social, ou enfim, qualquer, ou por exemplo, numa escola, numa rede municipal também, que é um grande encaminhador de mães vítimas de violência para a gente. Então, cada frente de atuação da prefeitura pode ser um lugar onde a mulher pedirá ajuda. Porém, o final, né, desse apoio vai chegar na gente de alguma forma, e é isso, né? A porta de entrada é o governo. E a gente vai encaminhar essa mulher da melhor forma que for possível, dentro da Secretaria da Mulher e nas outras forças também que foram necessárias para ajudá-la. Perfeito. Ótimo. A gente tem uma parceria, né, bom, com a Eletromídia, nós do COR, Sim. a gente criou uma iniciativa que é a iniciativa é o Abrigo Amigo, né? A gente faz parte, em parceria também com o VLT. E aí eu vejo que, assim, a gente está numa escalada de violência contra a mulher, né? A gente sabe muito que os números estão cada vez maiores, a gente acha, assim, que vai diminuir de alguma forma, mas parece que a gente está só numa epidemia, talvez, de violência contra a mulher de forma muito presente na nossa sociedade, uma cultura, talvez, que a gente está tentando aí todos os dias, a nossa luta diária de tentar mudar esse trabalho. Então, eu vejo da nossa forma, como que a gente pode fazer com que a gente tenha uma sociedade um pouquinho mais
justa e igualitária para todos nós. E aí, com o Abrigo Amigo, a gente tem esse trabalho de integração com vários outros órgãos. E eu sei que vocês fazem parte também desse Abrigo Amigo. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a atuação de vocês e a importância também dessa divulgação por essas mídias, né? Uhum, Mídias que a gente chama de out of home, né? uhum. Que são as mídias que estão localizadas nesses meios de transporte. Muito bom. O Abrigo Amigo, né, é uma grande conquista para a cidade. É importante dizer que vão começar com 200 pontos esse ano no município e ano que vem, em 2027, batemos aí 700 locais nas cidades com Abrigo Amigo, né? Para quem não está muito familiarizado com a palavra, né, o que que é essa coisa tal do Abrigo Amigo? É um lugar, né, onde tem ali uma equipe, tem câmeras, né, um ponto de ônibus com câmera, com vigilância e um atendimento online presencial que acontece ali de 8 presencial não, online, mas com atendimento ali remoto, rápido, que acontece de 8 da noite às 5 da manhã, que é o horário, né, mais vulnerável, especialmente para uma mulher, especialmente ali trabalhadoras mulheres que saem muito tarde do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, né, o que for que seja, de uma festa, né, o que Sim. for que seja. Então ali a mulher vai ter de 8 da noite às 5 da manhã uma equipe virtualmente que, olha, apertei o botão, preciso de ajuda, aquela pessoa virtualmente irá na hora pedir o socorro necessário para aquela mulher, seja para delegacia, seja para a Secretaria da Mulher, seja para o SAMU, né? Sei lá, a pessoa pode estar passando mal, ela vai também fazer a interferência ali na hora. Então, Uhum. é uma super sacada e confesso que eu estou muito feliz, né, com essa atuação. Mas eu traria também mais um ponto sobre a Abrigo Amigo, que eu acho que ajuda muito na luta pelo fim da violência contra a mulher, né. É importante trazer para vocês que 86% dos casos daqui na cidade do Rio de Janeiro, de violência contra a mulher, aconteceram dentro das casas, né. Eu costumo dizer que o lugar mais perigoso para uma mulher não é a rua, é a casa dela, Sim. né. Quando a gente vai falar sobre feminicídio, é a mesma coisa. 75% das mulheres mortas pelo feminicídio na cidade do Rio de Janeiro morreram dentro de casa, foram assassinadas dentro das suas casas. Então, é importante primeiro a gente começar daí. A violência contra a mulher, ela é brutal e ela é trágica, especialmente dentro do lar dessa mulher. Mas só que tem uma coisa que muitas mulheres já têm feito, e vou trazer também aqui como um alerta para as mulheres, que é: tô ali, tô vendo que o agressor tá aumentando a tensão da violência, ele vai começar a me bater ou vai colocar minha vida em risco, né. E muitas mulheres estão entendendo, estão vendo, né, a urgência também de ter provas para, na hora que denunciar, conseguir ter ali um encaminhamento. A gente tem visto um fenômeno de muitas mulheres, especialmente aquelas que moram em prédios ou em condomínios ou lugares que tem a câmera, que elas vão correndo para esse lugar que tem câmera, para esse agressor, né, para mostrar ali que ela foi vítima da violência e, eventualmente, usar essa prova ao Uhum. seu favor. Então, a Sim. gente já viu isso muito em elevador de prédio, Uhum. né, ali na área comum de um prédio, de condomínio, coisas do tipo. O Abrigo Amigo é mais um instrumento para a gente nesse sentido, né. Como eu disse, a gente vai até o final do ano ter 200, ano que vem, né, 700 pontos, então vai chegar em toda a cidade de alguma forma. Quantas mulheres talvez não vão ser salvas a partir desse Abrigo Amigo? Porque ela vai poder, às vezes, sair correndo da sua casa, aquele tempo que você tem ali para salvar a tua vida, Uhum. saber correndo, apertar o botão e a cena começar a ser gravada. E aquela mulher não vai ter medo mais de expor a violência que ela está passando. Porque muitas ficam com medo de quê? Será que alguém vai acreditar em mim? Primeira parte é: nós acreditamos em você, mulher. Primeira parte é essa, né. Se você sente, se você presenciou, se você está na dúvida, sempre procura ajuda. Mas se você ainda está no medo de denunciar porque não tem a prova, nós temos também mais um instrumento agora na cidade, que é esse Abrigo Amigo, que vai também servir para isso. Porque eu tenho certeza que vai ser nessa lógica, né? Mulheres, especialmente que moram perto de avenidas principais, que vão ter esse ponto de ônibus, cara, no tempo, porque a gente salva uma mulher é no tempo, Sim. né? É naquele milésimo do segundo, dos minutos, que aquela mulher consegue escapar, que a gente consegue fumar, capturar e libertar aquela mulher daquela violência. Então também eu queria trazer um pouco desse adendo, porque a gente já viu em São Paulo acontecendo isso, que esse projeto começa especialmente em São Paulo, e a gente está muito ansioso para chegar em vários cantos da cidade, já com esse objetivo de garantir vida para muitas das mulheres, especialmente, como eu disse, mulheres trabalhadoras, mulheres que saem tarde do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, voltando de uma festa, de um evento, enfim. Ela vai ter um lugar para ela poder falar: "Cara, eu tô segura.
pela madrugada eu ainda estou segura, né? Que eu acho que é o horário mais desafiador para nós mulheres, que mais bate o medo, Sim, especialmente da violência sexual, que eu acho que é o que mais nos amedronta, né? sim. Também no dia a dia, na dinâmica ali da rua também. Então acho que é isso. Estou muito animada com a Briga Amigo, né? A gente já está em vias de expansão. Só nesses próximos dias vão ser 22 pontos, e aí, gradativamente, chegando em cada cantinho desse nosso Rio de Janeiro, para ficar um Rio de Janeiro bom para todo mundo, né? Com foco especial nas mulheres do Rio. Perfeito. É isso. Quais são as outras frentes da secretaria? Você acha que tem mais alguma outra, parceria a ser destacada? Uma outra parceria que eu acho que eu traria, reforçando aqui o ponto da saúde, né? Que falando de integração, né? Que vocês trouxeram. Muitas são as mulheres vítimas de violência que elas se tornam mulheres com deficiência devido à violência passada, né? Mulheres, por exemplo, que tomam um soco no olho, são espancadas na sua face e perdem sua visão. Mulheres que são chutadas, enfim, agredidas de forma brutal e perdem parte dos seus movimentos, do braço, da perna, né? E tantas outras deficiências físicas e, é claro, né, algum tipo de transtornos e comorbidades também que podem vir para aquela mulher, também psicológicos, inclusive, devido à violência de gênero, né? Nós precisamos lembrar que nós mulheres, né, somos vítimas de diferentes formas de violência, como já falamos aqui, porém as sequelas, elas são inúmeras. E muitas das vezes ninguém também fala sobre isso. Então, um chamado que eu faço, né, da integração especialmente para a rede municipal de saúde, né? Eu já conversei isso várias vezes com vários médicos. Viu que a mulher está com uma fratura que é diferente, uma fratura que a história não está batendo, traz ela pra gente, denuncia. Fala para essa mulher que tem sim uma rede de proteção para ela, né? Se a gente está numa rede municipal de ensino, né, na nossa escola, né, e a gente vê que aquela criança está faltando muita aula, né, que é uma criança às vezes mais agressiva, que é uma criança que está diferente no seu comportamento, e a gente começa a observar que a mãe também tá, Uhum. ofereça para ela ajuda. Então, professores também entrem nessa luta, né? Porque geralmente o comportamento da criança está muito vinculado ao lar que ela vive, Perfeito. né? Então, acho que nesse quesito de integração, e isso já acontece, mas acho que aproveitando esse canal, né, de informação, que nós possamos cada vez mais divulgar e disseminar. Quando a gente fala, por exemplo, dos BRTs, né, e câmeras da cidade, que eu acho que é o grande trabalho do Civitas também, do COR como um todo, né, que a sociedade possa entender que a vigilância da cidade é fundamental para a segurança das mulheres e famílias também. Uhum. Eu trouxe aqui para todo mundo, né, ao longo desse podcast, que as mulheres passam mais pelas suas violências dentro de casa. Mas os sinais vão se dar na rua. Essa mulher amedrontada, essa mulher com pânico, essa mulher sendo arrastada, puxada, porque o agressor ele já sabe que existe a Lei Maria da Penha. Eles estão criando também estratégias para se blindar, mas com a inteligência das câmeras da cidade, com o monitoramento constante do município, a gente cada vez mais vai intimidar esses agressores para que a gente tenha uma cidade melhor para essas mulheres e suas famílias também. Então, eu acho que a principal integração é o avanço dessa inteligência e dessa vigilância, né, monitorada do nosso município. A cidade já é referência internacional através do COR, a gente já sabe disso. Porém, quanto mais a gente associa isso nesse combate irrestrito à violência contra a mulher, mais a gente consegue agir e impactar também dentro dos lares. Porque, é claro, a gente não vai ter uma câmera na casa de cada um, não tem como isso. Sim. Mas a vizinhança consegue dizer, né? As mulheres vão conseguir sim pedir ajuda nas suas ruas. E eu acredito que com a inteligência artificial avançando cada vez mais, o monitoramento de um agressor pelo reconhecimento facial já vai ser possível. E quanto mais mulheres vão viver em paz. E trarei para vocês também tem mais um fenômeno que tem tudo a ver com o COR, isso já aconteceu aqui na cidade, né, esse apoio para um caso de justiça de feminicídio, que é, né, a busca, né, para os casos onde aconteceu o feminicídio, essa mulher foi morta, mas a gente conseguir mapear esse agressor e, nesse feminicida, na verdade, e conseguir prendê-lo. Né, ano passado, houve esse trabalho integrado junto ao Civitas e a delegacia envolvida no caso, né? E com monitoramento das câmeras, conseguiu achar onde estava o feminicida e em 24 horas prendeu-se, né, esse agressor, esse feminicida. Então também tem mais esse ponto, que é, nós não queremos que chegue no final, nós não queremos que essa mulher morra,
Mas caso isso aconteça, nós conseguimos garantir para a família dela a justiça, que é mais do que digna, que é mais do que urgente também. Porque muitos feminicidas acham que sairão impunes diante da morte. E Perfeito. eu acho que a vigilância do Rio de Janeiro, através do COR, garante para a gente o sentimento da injustiça, de que a gente não quer ser vítima, de que caso a gente seja vítima, teremos provas, mas que se a gente for morta, a nossa família terá justiça por aquilo que aconteceu com a nossa vida. Então, acho que também é isso que está acontecendo no município, né? Esse monitoramento, esse acompanhamento, né, dos carros, dos cidadãos, de tudo, e que isso traz para as mulheres mais um ponto, né, de segurança, porque a gente observa que também, vou trazer até um caso que eu sempre faço questão de falar, que nesses quase 6 anos aí de secretária municipal de mulheres que eu estou junto do nosso prefeito Eduardo Paz, primeiro que nós somos a maior rede de enfrentamento à violência contra mulheres em todo o Brasil. Tá? Acho que muita gente não sabe dessa informação, mas assim como o COR é referência, né, Sim, a Secretaria da Mulheres também é referência nacional nas políticas de enfrentamento à violência. muito incrível. Isso é muito importante da gente falar, né, verbalizar, porque a gente tem sempre a melhorar enquanto prefeitura, mas tem coisa que está dando certo, a gente também precisa Sim, falar, claro. né. E aí nessa conquista, né, nós temos aí uma rede completa de apoio às mulheres, né, a gente tem a porta de entrada, a porta de acompanhamento e a de saída para essa mulher sair empregada, né, para ela ter a sua autonomia. Todo o fluxo funciona muito bem no Rio de Janeiro. Só que nesses 6 anos, nós perdemos uma mulher para feminicídio. Nós acompanhamos nesses últimos anos quase 100.000 mulheres vítimas de violência contra a mulher. Quase 100.000 mulheres que tiveram suporte de psicólogas, advogadas, assistentes sociais, que conseguiram ter os seus casos resolvidos, as suas vidas resgatadas, enfim, tudo deu certo. Só que uma delas nós perdemos. O nome dela é Aline da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela foi vítima de feminicídio em 2023, né? E aí que eu trago para vocês que muita gente pergunta: Joyce, tem jeito? Se eu denunciar, eu vou conseguir ter minha liberdade? O agressor vai ser preso? A justiça, ela é um processo desafiador, e não depende só da prefeitura, Uhum. não depende da prefeitura necessariamente, É. né. E a Aline, ela foi uma mulher que tinha toda a rede de enfrentamento a seu favor. Ela tinha ali o acompanhamento psicológico, o auxílio financeiro da prefeitura, né, a família era acompanhada por nós, uma rede de advogadas presente. Ela era uma mulher com bastante conhecimento e ela pediu ajuda. A Aline pediu ajuda, a Aline era acompanhada por toda a nossa rede municipal de apoio. Só que teve uma coisa que aconteceu, né, a continuidade da medida protetiva de Aline não foi cedida a tempo hábil. E a Aline foi morta na porta da escola do seu filho, em Bangu, né, quando ela buscava o filho dela, na nossa rede municipal, inclusive. Né, o agressor aproveitou desse momento, né, que a Aline estava ali buscando o filho deles na escola. Ele foi para a porta da escola e matou a Aline, naquele momento, Meu o Deus. momento mais vulnerável. A Aline era um caso horrendo, né, que até hoje me dói, é a pior situação que eu, enquanto secretária, já passei, né. Até hoje a gente acompanha a família da Aline, os filhos da Aline, os pais da Aline, o pai da Aline que ainda é vivo. Mas trago isso porque nós acompanhamos essas mulheres, dentro de 100.000 mulheres, tragicamente perdemos a Aline. Joyce, então o número tá bom? Não, porque a gente não queria ter perdido nenhum, Sim. muito menos a Aline. Mas é para trazer para vocês que tem sim uma rede que protege as mulheres. Que muita gente acha que, mesmo pedindo ajuda, ela não será protegida, e vai ser. A Aline foi um caso trágico, onde infelizmente a justiça, né, a medida protetiva, que não depende de nós enquanto prefeitura, não agiu no tempo hábil, não agiu no tempo que era da urgência. Como eu disse, é o tempo que salva uma mulher. Perfeito. Mas nós tivemos acompanhamento ali para a Aline durante o que era da nossa competência. Então trago para vocês, mulheres que estão aqui ouvindo, né, que as quase 100.000 mulheres foram atendidas e nós não perdemos ela. Então peçam ajuda, porque quando você pede ajuda, a gente vai conseguir dar o suporte bem presente. E nós vamos lutar até o fim para que essa mulher não morra, porque a gente literalmente luta até o fim. Seja abrigando ela numa casa secreta, seja acompanhando, dando o nosso jeito, seja levando essa mulher de volta para o estado dela, porque muitas vêm também de outros estados para cá. A gente dá o nosso jeito para garantir a vida dessas mulheres. E o nosso trabalho constante é junto à justiça também, defensoria pública, juizado, delegacias, que ajam cada vez mais rápido
para essas mulheres terem as suas medidas, né, sancionadas e elas terem a sua liberdade. Para a Ronda Maria da Penha, inclusive, conseguir acompanhar a vida dela também. Então, a rede da cidade do Rio de Janeiro funciona, acontece. O COR é um dos instrumentos de monitoramento da cidade que também protege essas mulheres, mas que nós precisamos lembrar, quando essa mulher pede ajuda, aumentem muito as chances dela sobreviver diante da violência. E, portanto, peçam ajuda, mulheres. Se você é servidora pública e passa pela violência, peça ajuda. Se você é uma cidadã, né, que não tem uma renda, peça ajuda, que nós estamos aqui. Se você é uma cidadã que tem todo o conhecimento, você tem, enfim, várias informações e está com vergonha, também peça ajuda. O primeiro caso de vítima de feminicídio que eu enfrentei como secretária, lá em 2021, foi de uma juíza. Muita gente acha que quando a mulher tem conhecimento, tem faculdade, tem título, ela não vai ser vítima de violência. E não Mentira. tem raça, não tem cor, não tem trabalho. Ela afeta todas nós mulheres. Então, peça ajuda diante da suspeita da violência. É só isso que eu peço. Porque diante da ajuda, nós iremos fazer de tudo para socorrer essa mulher. E mesmo quando a gente quase não conseguir, a gente vai tentar mais um pouco. E a gente está sempre procurando meios de conseguir garantir vida e liberdade para as mulheres do Rio de Janeiro. Então, o meu pedido é, peçam ajuda. Eu peço a vocês que peçam ajuda. Sim. Todas as mulheres do Rio É de isso. Janeiro, nas suas diferenças de estilos de vida, né, de acesso à informação, e que cada um de nós possa multiplicar também que tem sim saída da violência contra a mulher. Perfeito. Joyce, infelizmente a gente já está chegando ao fim do nosso podcast, mas eu acho que vale. A gente estava falando muito sobre esses episódios, né? Como a gente estava falando mais para as mulheres, né, nesse episódio, mas eu acho que é importante também a gente falar para as pessoas que estão, que estão nos ouvindo também, que são homens, para os homens que estão nos ouvindo, para as mães de meninos, né, para um futuro melhor. Então, você também como mãe de menina, mas é importante também a gente falar com todas essas pessoas que também lidam com os homens nas famílias, né? Seja um marido, seja um filho, um primo, um pai, um professor, uma pessoa que está são homens que estão ao nosso redor, na nossa rede. Então, eu acho que é importante você, como secretária da mulher, também passar o seu recado para a gente transformar e trazer um futuro melhor para nós, mulheres, mas também um recado para os homens, né? Como que eles podem ajudar e auxiliar a transformar a nossa sociedade ainda mais igualitária, mais justa, mais segura para nós mulheres e também para o futuro, né? Porque a gente estava vendo ali, realmente são homens de 18, 19 anos que tiveram educação, que foram instruídos, que foram amados desde sempre, mas fizeram o que fizeram. Escolheram cometer um crime. Então, como que a gente pode ajudar ainda mais essas mães, essas mulheres, essas professoras, médicas e todo mundo que lida com homens diariamente no nosso município para transformar a nossa cidade do Rio cada vez mais segura para as mulheres e para gerações futuras? Primeira parte é pais, né, homens pais de meninas que dizem assim pra gente, já ouvi essa frase várias vezes e vocês também. Filha minha jamais será vítima de violência. Eu vou proteger. Eu vou garantir que ela jamais apanhe ou sofra qualquer abuso. Muitos pais de meninas falam isso e acham que vão conseguir, mas não é assim a realidade. Primeira parte é, vocês, pais de meninas, além de proteger suas filhas, e é legítimo o desejo dessa proteção, é lembrar que a sociedade ela está sendo feita, infelizmente até hoje, para que a sua filha em algum momento seja vítima de algum tipo de violência. Então, qual o papel desse homem? Reeducar os homens ao seu redor. Os pais, seja de outras meninas ou especialmente os pais de meninos. A luta pelo fim da violência contra a mulher, ela é protagonizada por nós mulheres, né? E que bom, porque a gente está aí na fronte, porque a dor é do nosso corpo também, mas ela não é só nossa. Quem mata, quem bate, quem espanca, quem violenta são os homens. Então tá mais do que na hora desses homens falarem. É falar na roda do futebol, quando tá ali bebendo e vem um colega e diz: "Ah, mas mulher minha, mas minha namorada, mas eu bato mesmo, mas eu xingo mesmo, mas eu puxo mesmo". Se a gente continuar tolerando frases como essas, falas como essas, se os homens especialmente continuarem ouvindo isso e achar que é normal, tenham certeza que você está sendo conivente com a violência. E infelizmente é isso que nós vemos ainda. Homens que são coniventes com comportamentos violentos dos seus amigos. Mas é meu parceiro, é meu brother.
Dane-se, é um agressor. E, portanto, essa mulher precisa de ajuda e esse cara precisa ser punido. Uhum. Primeira parte é essa, não dá para continuar assim. Dos homens ouvirem isso, continuarem tolerando frases e comportamentos como esse. Sim. Mas esses são os adultos, focando nos nossos meninos, né? Uma coisa que eu tenho falado muito com mães e pais de meninos, adolescentes e crianças, né? É que a gente está numa era onde a internet, a rede social forma opinião, né? Há muitos anos, eu venho dessa geração também, vocês também, enfim. A rede social, YouTube e todos os meios de comunicação formam a nossa opinião. Só que muitos pais estão deixando literalmente os seus filhos serem forjados por vídeos de internet. Sim. Alguns conteúdos são ótimos, inclusive. Alguns são Super educativos. importantes de serem vistos, É. enfim. Que bom, inclusive, que a internet também tem feito isso, né? Eu produzo vários conteúdos que vários pais e mães mandam para suas filhas e filhos. E eles falam, pô, se meu filho aprendeu tal coisa com Legal. você, e que legal. É, O muito. meu é um bom conteúdo. Mas será que todos os conteúdos são bons e educativos para o seu filho? A gente está vendo uma onda, né, desse movimento Red Pill, né, e outros movimentos masculinistas, onde homens criam fóruns de discussão de como ser agressivo com mulheres, de como tratar uma mulher de forma agressiva, punitiva e de posse. Quando a gente viu o caso dessa jovem de 17 anos e os agressores dela, um deles foi preso, né? Quer dizer, 4 foram presos, um está detido por ser menor, né? Mas um deles, quando foi preso, ele estava com uma frase escrita de que ele não se arrependia, em inglês, né? E essa frase ela é divulgada nesses grupos, né? De Red Pills e grupos masculinistas no mundo inteiro. Será que esses jovens não foram educados por essa rede? Sim. Tem altas chances. A gente não tem ainda certeza, mas eu não acredito em coincidência. A comunicação das redes sociais, ela ensina, né? Ela educa também, ela faz Ela parte da ela educa. educação hoje em dia. Ele educa esses meninos e nós precisamos combater. Então, o maior pedido que eu faria para os pais e mães de meninos, né, adolescentes e meninos, é: vejam o conteúdo que os seus filhos estão consumindo. Observem o que seus filhos estão falando nas redes sociais. Vejam quem são as referências de homens para os seus filhos meninos. Porque se a gente não intervir agora, a gente não quer chorar que seus filhos depois vão ser presos. Muito menos eu quero chorar que as nossas filhas sejam vítimas de violência. Então, antes que você chore porque o seu filho está sendo preso por ser um agressor, um feminicida, resolva antes, haja antes, monitore antes. Pega o celular desse adolescente e veja sim o que ele está vendo. Porque é nessa que a gente salva uma próxima vítima e salva o seu filho de não ser um próximo agressor punido pela lei. Então, o maior pedido que eu faço para as famílias atualmente não é terceirizando para a família o lugar apenas, né, dela ser responsável. Isso também é o papel da escola, e que nós, inclusive, temos muito bolado isso junto com o secretário de Educação Ferreirinha. Mas só que não é só a escola que forma, é a família. E quem monitora as redes sociais não é a escola, é a família também. Então, observe quem são as referências de homens que seus filhos consomem, para que a gente possa mudar. Eu não quero criar um mundo para minha filha ter medo 24 horas. É isso. Esse é o meu único objetivo. Então, como que nós possamos criar a próxima geração de homens, não agressores. E eu acho que é essa a grande mudança social que a gente precisa começar agora. E que os pais, homens, se comprometam a ser pais. Porque, infelizmente, a primeira referência de um menino vai ser o seu pai homem. E se esse pai homem é uma péssima referência, talvez esse menino se torne também um péssimo homem no futuro. Então, a primeira busca, na verdade, da referência é dessa pessoa que, teoricamente, deveria amar e cuidar. Mas, infelizmente, por muitas das vezes, é a primeira referência negativa desse garoto. Então, se você não quer ver seu filho preso no futuro por ser um agressor, age agora, sendo a referência positiva dele e buscando quais são as referências digitais que seu filho também está aí consumindo. Acho que é isso. Perfeito. Joyce, muitíssimo obrigada pela presença. Obrigada por você ter participado desse podcast. Foi incrível, foi maravilhoso a gente ter aprendido um pouco mais sobre a Secretaria da Mulher, sobre o trabalho de vocês. Quero agradecer a minha dupla, a Lita Neme, nossa diva perfeita. E eu quero agradecer a você que acompanhou esse podcast, você que assistiu ou ouviu no seu tocador, ou também no nosso YouTube. Obrigada também às meninas que fizeram parte também dessa nossa gravação, a Milena Monteiro e a Júlia Drummond, que
aqui por trás dos nossos bastidores. E quero agradecer também a você e fazer o convite para vocês acompanharem as nossas redes sociais no @Operações Rio, também fazer parte do nosso canal do WhatsApp, Centro de Operações e Resiliência, e claro, baixar o aplicativo, o Cor.Rio, para saber todas as informações que a gente divulga todos os dias aqui no Centro de Operações Rio. Um beijo grande a todos, obrigada por participar, até logo.